Não existem duas pessoas que vivam no mesmo mundo. Todo mundo vê e ouve o mundo de perspectivas diferentes. Esse é apenas um trecho do livro Como Resolver ou Evitar Conflitos no Trabalho, de Donald Weiss, aqui no Canto. Estamos começando mais um episódio de No Canto, esse espaço de bate-papo e também de informações que a J2R está colocando em prática. Lembrando que você já pode se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar sempre sabendo quando estamos no ar. É óbvio que durante todo o ano é sempre bom falar sobre mães, sobre empreendedorismo, sobre mulheres, enfim, sobre a vida como um todo. E hoje nós estamos tendo a grata satisfação de receber aqui no nosso espaço a Thaís Teles, que é, antes de qualquer coisa, uma mãe empreendedora. Seja muito bem-vinda ao No Canto. Obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. E a gente tem percebido as mães cada vez mais focadas em ser mãe. Apesar de uma série de projetos e coisas que as mulheres sempre estão envolvidas, mas ser mãe realmente é um projeto muito importante, né? Com certeza. A maternidade, eu costumo dizer que ela abre os nossos caminhos, né? A gente é uma mulher antes de ser mãe. Depois que a gente é mãe, é como se a gente passasse a ver o mundo sob uma nova ótica, uma nova perspectiva. Eu tenho absoluta certeza disso. Agora, Thaís, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu te fiz uma pergunta e você apenas deu risada, apenas deu aquela explosão no riso, que projetos você está envolvida? O que você anda fazendo da vida? E você sorriu muito. É muita coisa, é? Meu Deus, é muita coisa. Eu tô nesse momento, mãe, esposa, do lar, porque a gente também cuida da casa, tá sempre todo dia aí organizando a nossa família, que também é um empreendimento que a gente precisa levar isso como um empreendimento para levar bem a sério, e é isso que muitas mães vêm fazendo. Então eu também tenho a Vivências Criativas, que é um espaço de autoaprendizagem que foi desenvolvido em cima de todas as minhas práticas, desde lá dos meus 12 anos de idade até agora, e que acabou se tornando um grande projeto para viabilizar as escolas a ter a educação integral tão sonhada, Vivências Criativas seria algo muito, digamos, uma imersão de situações? Vivências Criativas é uma edtech. A gente une consciência emocional e consciência digital para o desenvolvimento humano. Consciência digital. Sim. E a gente começou aqui em Tapejara. Eu comecei todo esse processo lá em 2003, a trabalhar com a consciência digital. Nessa época a gente chamava de inclusão digital. Sim, verdade. Por quê? Porque era um momento em que ainda nós estávamos trazendo as tecnologias para dentro das escolas. As empresas que foram as precursoras disso tudo, de compreender que a tecnologia poderia potencializar os seus negócios. E eu lembro que quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, eu li meu primeiro livro da área de tecnologia. Eu li aquilo e eu disse assim, meu Deus, isso vai ser o futuro. Olha aí, você já percebeu, já teve aquela percepção. Isso vai ser o futuro. E eu lia muito, assim, quando criança. Então, eu comecei a conectar muitas coisas e fui fazer um curso de técnico em processamento de dados naquela época. Eu tinha 12 anos, E eu já trabalhava em imersões com a Pastoral da Juventude. Eu era coordenadora da Escola de Formação para Jovens nessa época. Em Tapejara? Em Ibiaçá. Ah, em Ibiaçá. Eu sou natural de Ibiaçá. Eu nasci lá, me criei lá, saí de lá com 17 anos. Depois acabei retornando. Mas então foi ano passado? Atrasado?
Faz um tempinho aí. Eu adoro essa piadoca, porque sempre acontece essa reação. Faz um tempinho. E aí depois acabei voltando pra lá, unindo o trabalho que eu fazia de desenvolvimento humano com a Pastoral da Juventude, com as missões jovens que a gente fazia nas escolas. Eu uni tudo isso com a tecnologia, que aí eu comecei a fazer ciência da computação. Ah, é? E passei a conectar os aprendizados que as crianças tinham em sala de aula com a tecnologia. De que forma realmente nós poderíamos potencializar o aprendizado usando o laboratório de informática. E é ainda um assunto extremamente atual. Sim. E eu posso dizer até uma grande preocupação, principalmente dos pais, em relação ao que as crianças, os adolescentes, enfim, os jovens estão tendo em relação às telas, em relação à tecnologia, né? Sim, e aí entregando minha idade, né? Isso já fazem 20 anos. Pois é, mas é que outro dia estava lendo um trecho de um livro sobre a chamada globalização. Um assunto que foi, no início dos anos 2000, era super repetido, né? Todo mundo falava na tal da globalização, mas ninguém sabia exatamente o que era. Sim. Ou seja, o fato de que você, mesmo estando no interior do interior, se conectar com outros mundos. Sim. Outras, digamos, características e culturas. E ainda assim, um assunto extremamente atual. Sim, e é incrível, assim, porque eu vivi todo esse processo, né? Nessa época, eu lembro que pra gente acessar a internet, a gente acessava de madrugada, depois da meia-noite, que era o mais barato, exatamente, né? Ainda com a conexão de escada. Então, eu usava ICQ, Mirk, eu peguei toda essa fase, né? Eu também. E aí, hoje eu olho para as crianças, né? Eles têm tudo à disposição, um design fabuloso, super fácil de clicar só e de fazer acontecer, né? Mas eu comecei nesse processo, então, de conseguir entender de que forma realmente a tecnologia poderia potencializar em um mundo em que nós pegávamos os livros e utilizávamos Word, PowerPoint, esses aplicativos do pacote Office, né? Do Na Windows. época, que era o que tinha. Era o que tinha. Era o que tinha. E as crianças reproduziam, né? Imagens, textos, e faziam diversas atividades ali para poder organizar toda essa informação. E aí eles aproveitavam para fixar o conteúdo, né? Com certeza, era um complemento, né, para o conteúdo que eles estavam recebendo. A Vivências Criativas, ela, então, na tua, digamos assim, na tua cabeça, no teu dia a dia, ela surgiu lá quando você tinha uns 12 anos. Sim. Quer dizer, lógico, não tinha esse nome, eu não tinha nem consciência disso tudo, né? Eu não tinha consciência de que eu estava unindo duas áreas primordiais da nossa vida, que é o desenvolvimento humano, né? E o contexto da cultura digital que estava entrando aí e que a gente fez muitos estudos. Aí eu participei do GPID, que foi um grupo de estudos da UPF, que até hoje existe, né? Então, participei de projetos como Escola de Hackers, né? No desenvolvimento deles, na prática deles, para poder, então, contemplar as diversas formas nas quais as tecnologias poderiam ir apoiando a educação. Aí passei a fazer formação de professores, mas eu era sempre a louca, né? Não, isso que você está falando não vai acontecer. Eu lembro que em 2000 foi antes de eu ter as crianças, deve ser, sei lá, em 2008, 2009 ali. Eu lembro que eu fiz uma palestra para alguns prefeitos na região ali de Davi Canabarro. E eu lembro que eu falei da questão da inteligência artificial, falei de tudo isso, né, que tudo isso estava sendo desenvolvido e ia chegar o tempo em que nós teríamos que estar preparados para usar isso para potencializar a nossa vida. Mas que para isso a gente precisa do quê? Letramento digital. Sim, quer dizer, um conhecimento maior. Mas eu lembro assim que eles me olhavam assim, não pode, isso que ela tá falando. Vai acontecer. Não, isso não vai acontecer, né? Então, foram vários momentos, assim, que eu passei e às vezes eu dizia pra mim, meu Deus, mas por que eu tenho que falar sobre isso? Por que eu tenho que... Né? E aí o meu marido às vezes dizia, amor, mas né, você sabe fazer tantas outras coisas. Não, mas eu amo isso. Você tinha aquele amor e aquela coisa... Sempre foi, assim, sempre foi.
E Qual é a área do teu marido? meu marido trabalha com agro. Agro. É, Algo que até bem pouco tempo atrás não tinha muito a ver com a tua área. sim, hoje tem. Hoje tem. Hoje a gente consegue dialogar muito. Hoje assim. o agro está extremamente digital e está Uhum. sabendo utilizar as tecnologias, né? Sim. Eu acho que o agro é uma das áreas que mais sabe hoje utilizar Sim, a tecnologia, principalmente a digital, né? sim, sim. Até porque no agro é onde está a pujança, né? Sim, é onde tudo acontece. Tudo acontece. E tudo começa. Tudo começa. E aí ele te dizia, às vezes, para sair um pouquinho da área desse foco. Muitos, né? Os meus pais, assim, todo mundo sempre respeitou a minha forma, assim, porque eu sempre fui, desde criança, aquela que tinha sempre um livro embaixo do braço, não saía sem um livro. Eu lia, sei lá, num mês eu devia ler 15, 20 livros. E que tipo de livros? Eu lia tudo. Tudo que... Tudo. Tudo que tinha na biblioteca eu lia. Ah, é? A minha mochila tava sempre rasgando de tanto livro que eu carregava para casa. Eu imagino. E por incrível que pareça, eu não gostava da escola. Ah, não? Não. Olha que coisa mais... Olha que revelação interessante essa. Quer dizer, você muitas vezes voltada e focada para a educação, voltada para o aprendizado, principalmente o autoaprendizado, né? E de repente a escola não era aquilo que você gostaria. Eu não, assim, eu talvez lembro... o formato dela, talvez a forma como ela era colocada? Eu lembro com muito amor, assim, do meu primeiro ano. E olha que incrível. Meu primeiro ano eu estudei numa escola do interior. No interior mesmo, né? Ibiaçá já era interior, então vocês imaginam o interior de Ibiaçá, tá? Mais interior. E lá a gente tinha turma multisseriada. Eu fiz a minha primeira série, que na época, hoje é primeiro ano, né? Isso. A primeira série com as crianças de primeiro a quarto ano. Olha aí. Você também tinha convivência com crianças mais velhas que você. Era todo mundo na mesma sala. Sim. E a professora ensinava todos ao mesmo tempo. Sim. Né? Será que existe ainda hoje esse tipo de multisseriada? Hoje não. É que naquela época era porque era a única forma, né? Sim, era a logística, né? A logística. Era... E aí, eu lembro com muito amor disso, assim. Depois, eu lembro que eu gostava de ir pra escola só quando... Eu sempre gostei de palco. Faz pouco tempo que eu assumi isso pra mim, tá? Mas eu sempre gostei de liderar, eu sempre gostei de pegar o microfone na mão, eu sempre gostei disso. Então, os professores que me davam espaço e eu podia apresentar um trabalho, eu podia ensinar os colegas, eu podia... Nossa, eu... Aí era tipo, naquele momento era o meu chão. Né? Agora, se eu não pudesse ser protagonista do meu aprendizado, não fazia sentido pra mim. Não gostava. Mas isso é um olhar muito interessante, hein? Muito legal. E foi tudo isso que quando eu fui pra sala de aula como professora, era incrível. Porque quem eram os melhores alunos pra mim? Era sempre aqueles que... Os que eram os piores. E daí que ficavam sempre conversando, porque eu era assim, né? Sim. Conversava o tempo inteiro. Se a aula não me chamasse... Você não prestava atenção e queria outras coisas. Contanto que na escola, minha mãe vivia sendo chamada na escola. Porque eu não gostava de copiar a matéria. Sim. Eu não gostava. Mas e aí isso se refletia também no boletim? Nas notas? Eu ia super bem, porque eu amava estudar. Aí eu chegava em casa Sim. E eu estudava. Devorava. No meu quarto tinha um monte de mapa mental nas paredes. Até hoje eu faço mapa mental de tudo. E é uma ótima maneira de fixar, né, o conteúdo, de se educar. Sim. Mapa mental. Mapa mental. E aí você fazia isso e o boletim era sempre notas boas. Notas boas. Assim, nunca fui assim, a melhor aluna da turma, né? Porque era melhor em algumas coisas, assim, naqueles professores que os professores conseguiam enxergar que eu tinha um potencial diferente. E você encontrava professores assim, na tua época? Alguns. Porque é mais complicado, né? Aqueles que eram mais humanos, né? Porque eu penso assim, que hoje a gente vive um colapso na educação por falta de humanização. Né? E você falava antes da globalização, né? E acho que é bem legal contar isso, porque olha só, é incrível, porque o meu sonho era poder trabalhar no mundo inteiro. Quando eu era criança, assim, quando eu me perguntava o que eu queria fazer quando eu crescesse, eu dizia que eu queria mudar o mundo. Boa. Boa.
Eu também tenho essa frase, eu também. Às vezes é difícil, mas... Contanto que na Vivências Criativas, se vocês forem um dia lá visitar, uma das paredes está escrito: sonhadores mudam o mundo. Olha aí. Virou o nosso slogan, assim. Sensacional. E por um tempo eu questionei muito isso, porque eu passei a perceber que o único mundo que realmente a gente consegue mudar é o nosso. Mas a partir da mudança do nosso mundo, a gente vai conseguindo mudar, né, o nosso entorno, a nossa família, os locais onde a gente trabalha, porque a gente vai trazendo exemplos de possibilidades diferentes. Sem dúvida. Então, sim, é possível. E o meu sonho de poder trabalhar em vários lugares do mundo, eu realizei na pandemia. Na pandemia? Pela questão digital? Sim. Pelo acesso? A globalização, ela aconteceu na marra. É verdade. Né? Na pandemia. Para todos aqueles que negavam que isso era possível, a única forma de continuar fazendo a roda girar na pandemia foi: opa, peraí, eu não trabalho só aqui na minha cidade. É verdade. E eu costumo dizer que durante a pandemia a gente acelerou uma série de processos que a gente antes só achava mais ou menos, que a gente estava, isso vai acontecer, um dia ou outro vai acontecer. Como é o caso da tecnologia, como é o caso da própria internet. A internet, ela teve uma grande evolução durante a pandemia, porque no sentido tecnológico, né? Quer dizer, a velocidade, a qualidade de transmissão melhorou, uma série de questões. Então eu acho que a pandemia, por um lado, foi horrível, né? Foi muito ruim. Toda vez que a gente lembra desse período de pandemia, a gente tem uma dor, mas, em compensação, a tecnologia deu aquele up. Sim. E aí você conseguiu, então, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim, nessa época eu trabalhava com o Instituto Ayrton Senna. Eu já trabalhava online, né? Já trabalhava de forma remota com um programa de letramento em programação deles, aqui no Norte Gaúcho, junto com o pessoal da Atitus, né? Através do pessoal da Atitus. E aí começou a pandemia e nós acabamos criando, até tá no YouTube, aí, o Edu Conecta 21. O Edu Conecta 21 foi um programa para apoiar os professores de todo o Brasil. Porque o que aconteceu nesse momento? Eu tinha 18 municípios, acho que eram na época assim, que eu coordenava, e eu conversava com o pessoal e todo mundo na reclamação. E eu dizia para eles: peraí. Gente, alguma coisa boa tá acontecendo. Me contem o que tá dando certo. O que vocês fizeram que tá dando certo? Aí eles começaram. Aqui na minha cidade a gente fez tal iniciativa e funcionou. Nós criamos um grupo de WhatsApp e uma pasta no Drive, estamos compartilhando as coisas com os alunos e tá funcionando. E aí a gente foi entendendo, né, o que estava acontecendo no nosso entorno que podia inspirar outros professores a sair da negação, de dizer assim: não vai dar certo, não vamos conseguir, não tem como fazer aula remota, né? Então a gente foi trazendo isso. E aí nós acabamos montando o Edu Conecta 21, que acabou atingindo mais de 5.000 professores no Brasil todo. Uau! Só que isso não foi a minha ida para todos os... para muitos lugares. Ainda não foi. Aí o que aconteceu? O pessoal do Instituto Ayrton Senna passou a conhecer melhor o meu trabalho. Claro. E aí a BASF, que é a maior indústria química do mundo, pediu para eles um programa de letramento digital. E eles sabiam de todo o meu know-how e de tudo que eu já tinha feito, né, na prática. E eles me indicaram para criar esse programa de letramento digital para a BASF. Sensacional. Então, em 2020, eu desenvolvi um programa de letramento digital para a maior indústria química do mundo. Tipo aquela coisa, sem saber. Eles me pediram um programa, eu criei o programa. Eles me disseram que iam apresentar no outro dia de manhã e me avisavam se fosse aprovado. Certo. E eles apresentaram, ela me ligou e disse assim: Thaís, eles amaram o programa e eles querem saber se você executa. E eu, Sim, você executa? Com certeza, né? Bem tranquilo. Só preciso saber quem é a empresa. E aí ela te deu a notícia. Quando eu coloquei no Google, assim, eu disse... Nossa, eu lembro que eu empalideci, assim, a minha mãe tava na minha frente, porque daí nessa época, além de tudo, né, eu tinha o Arthur com 2 aninhos de idade, o Nicolas com 4,
Uau. Gente, eu fiz várias transmissões ao vivo com o Arthur no meu colo, com febre. Porque não tinha o que fazer. Sim. Mãe é mãe, criança doente, ele quer a mãe. É verdade. Né, com o biquinho, tem lá. Esses dias eu tava olhando na internet, né, e recordando um pouco, assim, meu Deus do céu, gente, que fase. Um deitava nas minhas pernas, o outro... E é incrível como no momento de determinadas situações a gente olha e diz assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Como é que eu cheguei até aqui? O que aconteceu para estar acontecendo isso? E de repente a gente passa um tempo, a gente olha para trás e diz, opa, a gente conseguiu. Sim. A gente passou por aquele obstáculo ou aquele problema ou aquela situação. E você, trabalhando para a BASF e para o Instituto Ayrton Senna, com os piazitos ali, também dando atenção durante uma pandemia. Como é que foi isso para ti? Nossa, foi um processo, assim, bem desafiador, né? Eu imagino. Porque, tu imagina, eu trabalhava, na época, para o Instituto Ayrton Senna, eram 12 horas semanais. Mas quando veio a pandemia, isso se transformou em... Praticamente 24 horas. 24 horas. Sim. Eu lembro que eu pegava o meu celular, assim, e tinha mensagem que eu não conseguia vencer ler as mensagens, e aí eu tinha que fazer almoço, eu nem lembro como é que eu fazia, gente. Eu lembro que eu passava o dia de pijama, de pé descalço, e colocava uma camiseta que dava um jeito no rosto, assim, que era o que aparecia na tela, né? E vamos embora. E vamos fazer. Né? E como é que é a execução de um programa desse que você fez para a BASF? Como é que era mais ou menos, como é que ele funcionava? Então, o que a gente fez? Em 2020, a gente fez um programa no Brasil que a gente chamou de programa piloto e foi feito com os estagiários. Né? E aí a gente trazia para eles todo o processo de cultura digital, o olhar de quais são hoje os maiores desafios que a gente tem na organização e que nós precisamos solucionar. Certo. E aí nós trazíamos o quê? Recursos e ferramentas para que eles pudessem desenvolver essa solução. E aí a gente tinha um parceiro interno dentro da BASF que nos apoiava na execução técnica. Na parte, digamos, mais física da coisa? Desenvolvimento, eles desenvolviam protótipos de soluções através de aplicativos. Olha aí. A gente terminou 2020 entregando soluções que geraram retorno para toda a organização, para os 98 países em que a BASF estava inserida. Então você acabou trabalhando para o mundo inteiro daí. Mas aí, em final de 2020, eles me disseram, Thaís, todo o pessoal da América do Sul quer. Opa! E aí, como é que nós vamos fazer? Eu preciso que você arrume gente que fale espanhol. Né? Mas a gente precisa que seja uma Thaís... Em espanhol. Em espanhol. Tipo, meu pai amado. Né? E assim, gente, as coisas pra mim, quando é pra acontecer, é incrível, sabe? Como é que você tava no teu espanhol? Gente, nem tô! Porque o brasileiro tem essa coisa de achar que sabe falar espanhol, né? Nada, capaz. Eu trabalhei com eles 3 anos. Os 3 anos eu fiz sempre os fechamentos, as aberturas das aulas, eu sempre em português. Né? Sim. Eles falavam em espanhol, eu falava em português, a gente super se entendia. E eles aceitavam numa boa. Mas eu consegui contratar Isso foi numa sexta, na segunda-feira eu já tinha uma boliviana trabalhando comigo. Uau, que mora aqui e que tá trabalhando na Vivências Criativas até hoje. É mesmo? Que depois acabou assumindo como head instrucional do nosso espaço físico aqui. Mas, como é que é o nome dela? A Marisol. Marisol. A Sol, é uma amada. E ela é da Bolívia. Ela é da Bolívia. Mas e mora aqui em Tapejara já há alguns anos. E como é que ela se saiu naquele primeiro momento? Nossa, foi maravilhosa. E aí a gente tem, né, a questão dos argentinos que são mais bairristas, assim, né? E aí nós contratamos uma menina daí de São Paulo, que do nada, assim, eu faço designer instrucional do tempo que só tinha mato, diz a minha professora, né? Porque designer instrucional é o quê? É a gente usar as ferramentas e os recursos para potencializar a educação, né? Sim. O ensino. E aí eu coloquei no grupo que eu tinha lá com o pessoal de Portugal, que é o pessoal do mercado EAD. Pessoal, preciso urgente de alguém
da Argentina para participar de um projeto comigo. Gente, em 5 segundos eu tinha uma menina de São Paulo, maravilhosa, Paola, trabalhou com a gente até o final do projeto. Que maravilha. Que Sim. maravilha. Então, as coisas estavam acontecendo, estavam sendo realizadas a partir daquela menina de 12 anos que começou a pensar e principalmente a questionar a forma de educação ou a forma de educar. Sim, sim. Como é que você se sentia naquele momento ali? Você trabalhando com pessoas de culturas diferentes, com ideias diferentes, mas que estavam concentradas na tua ideia. Foi um aprendizado, assim, incrível, gente, incrível, porque eu lembro, assim, que as primeiras reuniões que eu fiz com o pessoal da BASF, eu precisava abrir o Google para entender o que eles estavam falando. E eles estavam falando em português, tá? E não, naquela época não havia chat GPT, por exemplo? Não tinha chat GPT, não tinha nada, né? Então, assim, o programa foi genuinamente escrito por mim, sem nenhuma forma de potencializar, né? Mas eu tenho, né, eu sempre digo assim, eu tenho um anjo da guarda lá de São Paulo, que é o professor Fábio Gandur, que foi quem trouxe a IBM para o Brasil, anos atrás. E ele se tornou, assim, sei lá, um paizão, um mentor. Ele é uma pessoa fantástica, assim. Incrível. Que eu agradeço muito, 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 muito. É muito legal quando a gente tem alguém, um mentor, enfim, uma pessoa que possa, às vezes, até colocar ali, acender uma luz para coisas que a gente está com dificuldade. E aí ele foi aquela pessoa, assim, eu nunca vou esquecer. Eu tenho o e-mail dele guardado até hoje, né? Que ele sonhava em um dia encontrar alguém que trouxesse essa ideia para a educação. Que ele, meu Deus, um dia tem que ter alguém que também enxergue isso, sabe? Então ele foi alguém, assim, né, a gente conversa até hoje, assim, quando eu fui para São Paulo, e daí em 2022, a BASF organizou um evento e aí trouxe todos os gerentes, os chefes, né, da área de transformação digital da América do Sul para São Paulo pra gente se conhecer. Aí vocês se encontraram, então? Nos encontramos pessoalmente. Foi assim, nossa, acho que foi um dos dias mais incríveis da minha vida, assim. Porque eu lembro até hoje, eu entrando na sala, assim, e eles, Thaís! Que você só era visto daqui pra cima. E eles, nossa, mas você é igualzinha. Diga legal. Sim, eu, em carne e osso, né? E assim, foi uma experiência incrível, mas que em 2022, ali no final do ano, eu comecei a pesar. Pesar? Porque eu não tinha mais tempo para os meus filhos. Você estava se sentindo sem braços. Isso. E em 2020, quando eu comecei a trabalhar muito e que eu não conseguia mais dar conta, eu chamei a Pro do Nicolas para vir me ajudar com as crianças lá em casa. É? E é a Gi. Né? A Gi passou a ser o meu braço direito, esquerdo, minhas pernas. É tipo aquela alma gêmea que tu encontra para poder trabalhar, que tu nem precisa falar nada, sabe? Sei. Eu encontrei a Gi em 2020. E a Gi, né, com medo de mudança, voltou às aulas, ela quis voltar a trabalhar. E aí eu disse para ela, mas vem pelo menos final da tarde, né? E ela ouvia, e eu já era mentora da escolinha onde ela trabalhava antes. Então ela já me acompanhava, já te conhecia, já sabia. Me conhecia. Então já entendia o meu olhar para a educação, embora ela também dissesse assim, não, mas ela é louca. Ela falava isso pra você? Sim. Ai, Thaís. Não, tem algumas coisas que eu não consigo imaginar acontecendo. E hoje ela foi a pessoa que me ajudou a fazer tudo isso acontecer. E eu sempre digo pro meu time, e hoje de manhã eu recebi uma mensagem linda, assim, no Instagram. Ontem eu postei algumas imagens nos stories de uma prática que as crianças brincaram na lama, na aula, lá em Água Santa. E aí
Eu achei incrível, assim, quando as meninas mandaram, eu digo, meu Deus do céu, né? Mas é algo que a escola, daqui a pouco, não estava preparada. Eu fiquei preocupada na hora, sim, né? Sim. E aí elas disseram, não, foi tudo bem, não, pode ficar tranquila, deu tudo certo. Tem alguns olhares, principalmente de pais e escolas, que acham que as crianças são intocáveis, que elas são de açúcar, que elas vão derreter em qualquer momento. A gente mesmo tem essa coisa, esse medo meio enrustido de que a criança vai derreter ali por alguma questão. E elas brincaram na lama e tudo bem. E tudo bem. E aí foi incrível porque eu postei hoje de manhã, uma mãe mandou uma mensagem lindíssima, assim, me agradecendo, sabe? E dizendo que isso ia mudar o mundo e que ela me admirava muito por isso. Uau. E que isso também era um sonho dela, sabe? E é uma pessoa que eu não conheço. E foi muito, assim, eu mandei para as meninas, eu disse, olha, meninas, isso é a prova de que sonho que se sonha só é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto é realidade. E essa realidade das crianças, ela começou porque a Gi me deu a mão para isso. Porque ela te deu suporte. Porque quando... Aí eu tava trabalhando com o Instituto Ayrton Senna, e aí comecei a olhar só para os adultos, e eu já vinha desse processo, né? De trabalhar com os adultos, de trabalhar com os professores, para que os professores fizessem isso com as crianças, né? De entender que a educação, ela não pode ser só teórica, ela precisa ser prática, ela precisa ser vivencial, ela precisa ser criativa, ela precisa instigar a criança a ir além. Né? E aí, principalmente hoje no contexto da tecnologia, né? Que acaba fazendo com que as crianças fiquem meio que robotizadas. Então a gente precisa trazer essa consciência digital do porquê, para quê, quando, como e por que eu realmente uso a tecnologia. E eu usava muito isso fortemente lá na BASF. E aí, em 2021... Em agosto de 2021, a gente estava encerrando os últimos projetos e já organizando os projetos de 2022. E eu disse assim para Gi, mas senta aqui comigo. Ela vinha lá para casa de manhã e ficava até de noite. É mesmo? As crianças voltaram para a escola e ela ficou trabalhando só comigo daí. Certo. Ela ficou me ajudando só comigo. E aí as crianças foram para a escola. Como é que é o nome completo dela? É Gisele Mazon do Amaral. Ela é uma menina fantástica. Assim. O teu anjo, um dos teus... Um dos meus anjos. Eu tenho muitos anjos, graças a Deus. E aí eu nunca vou esquecer, assim, eu fiz uma bolinha no quadro, eu tenho a foto, né, desse momento. Eu fiz uma bolinha no quadro e eu escrevi curiosidade. E eu disse assim pra Gigi, tu já parou pra pensar onde é que nasce a aprendizagem? E aí ela me disse... Ficou pensando. Tipo, porque tu tá me perguntando isso, né? E aí eu disse pra ela, não é na curiosidade? Na curiosidade. Sempre, gente. É verdade. Mas foi aquele dia que, tipo, que eu veio aquela, né? E aí eu disse, tá bom. E quando a gente tem curiosidade, o que a gente consegue desenvolver a partir da curiosidade? Aí eu fiz o trabalho. Criatividade. E aí, se eu tenho criatividade e eu reconheço que eu posso aprender sobre o que eu quiser, a hora que eu quiser, se eu precisar, né? E entendendo da forma como eu aprendo, eu desenvolvo a minha autoaprendizagem. Com certeza. E aí eu fui indo. E aí, a partir disso, eu posso desenvolver isso, posso desenvolver aquilo. Quando eu terminei, parecia uma mandala, assim, sabe? E aí... eu disse pra ela, tá bem, olha só, tudo isso são as competências que a gente desenvolve na BASF, certo? Ela me disse, sim. E aí eu disse, e na escola, a gente não desenvolve essas competências? Ela me olhou, mas acho que não, ela me disse. Aí eu dei um exemplo pra ela, eu nem lembro qual foi o exemplo, mas eu sei que eu pedi para ela, mas quando você faz tal atividade lá na escola, você não está fazendo isso com as crianças? E ela, sim, mas inconsciente. Quando ela me disse isso, eu disse, a escola está pronta. O que a gente precisa trazer para a escola é isso. A consciência. Consciência.
A consciência do que eu aprendo, a consciência do porquê eu aprendo. Você se refere principalmente ao sair do automático. Isso. Não necessariamente tudo que está ali no livro, no currículo da escola, sair do automático e desenvolver, digamos, outras habilidades. Isso. Mas isso é necessário que parta da escola? O que eu vejo hoje? Nós temos um sistema instalado que exige conteúdos, né? Uhum. Nós temos uma base nacional curricular comum que é fantástica. Fantástica, né? Um livrão grosso assim. Na teoria? Que eu aplico, nós aplicamos tudo isso na Vivências Criativas, só que na prática. Porque isso são as minhas práticas de lá de trás. Claro. E a gente foi potencializando. Foram surgindo outros recursos, outras ferramentas, foram vindo outras pessoas com outras ideias, com outras possibilidades. E a gente foi conectando isso tudo. Né? As experiências dos locais onde eu fui trabalhando também foram me trazendo esse know-how para dizer o que a gente precisa para criar soluções para o mundo em que a gente está inserido. Habilidades e competências. Com certeza. Não é só conteúdo. Sim. Então, ok que a escola precise manter o conteúdo. Mas, né, nós temos a lei da educação integral, da escola em tempo integral, que viabiliza que as escolas elas sejam integrais. Então, se as escolas serão integrais, meio-dia as crianças podem ter as atividades normais, podem ter lá acesso aos conteúdos que são prioritários, vamos dizer assim. Embora nas práticas da Vivências Criativas, a gente utilize tudo isso. A gente não foge dos conteúdos que estão lá na BNCC. A gente não foge do que é trabalhado na sala de aula. A gente utiliza, inclusive, os materiais que as escolas utilizam, porque hoje a gente tem escola em tempo integral em Ibiaçá. A educação integral é Vivências Criativas. Ah, é? Sim. Ah, vocês conseguiram implantar isso, ou Nas essa escolas ideia, públicas. Em outras escolas de outros municípios. Isso. Quando eu decidi que eu ia parar com a Vivências, porque eu dizia assim, meu Deus do céu, eu tô dando só soco em ponta de faca, eu não aguento mais, acho que não é mais isso. Essa lei ela foi feita lá em 2014 ainda, né? Para ser efetivada até 2024. Mas, né, como o brasileiro deixa sempre para a última hora. E ano passado, assim, saiu, olha, tem que aplicar a lei, né? Sim. E aí os municípios começaram a buscar e eu falava assim, gente, que é incrível, a gente muitas vezes diz que santo de casa não faz milagre, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que o primeiro município com educação integral, que vai muito além da escola em tempo integral, porque a implantação da escola em tempo integral é tempo. Mas a educação integral é você compreender que toda criança é única, que tem necessidades individuais, né? Que tem capacidades únicas e que a gente precisa entregar o quê? Ferramentas, recursos, possibilidades, ampliar o espaço e oferecer um espaço seguro para que essa criança possa ser quem ela é. Com certeza. Isso é educação integral. Né? E o primeiro município em que nós implantamos começou junto com as aulas, começou dia 19 de fevereiro, iniciou as aulas e a escola iniciou em tempo integral, né? Com poucos alunos, porque hoje a maior dificuldade dos municípios em realmente fazer a escola em tempo integral é o quê? Infraestrutura. Claro. Porque como não se pensou lá em 2014 que realmente ia ter que se aplicar essa lei, não se investiu desde lá na ampliação dos espaços educacionais. Sim. Então a gente em todos os municípios, isso não é um caso isolado, todos os municípios, o que está bloqueando, vamos dizer assim, a expansão disso tudo é infraestrutura. E aí iniciamos em Ibiaçá, a partir de Ibiaçá iniciamos em Água Santa. Agora, esse mês de maio a gente inicia em Machadinho. Olha aí, quer dizer, a ideia está sendo ampliada para municípios aqui da região. Isso.
que vão implantar essa ideia, que vão implantar essa forma de educar. E aí o nosso time, ele vem crescendo, assim, exponencialmente, né, de uma semana para outra, e é incrível porque são pessoas, assim, completamente conectadas, e ela, hoje de manhã até ontem de noite teve uma menina que mandou assim, gente, não tem explicação a conexão que acontece. Eu imagino. Sabe? Não tem explicação, porque agora é que a gente tá materializando, a gente tinha as metodologias, mas como a nossa prática, tipo, a gente sempre fez assim, né? Claro. De entender que cada um é diferente, a gente sempre fez todo esse papel. Agora a gente tá fazendo o contrário, né? Do que normalmente se faz. Agora a gente tá tornando isso uma teoria. Ah, vocês primeiro botaram na prática. Isso. Fizeram acontecer e agora esquematizaram na teoria. Agora a gente tá teorizando tudo, né? A gente tinha as metodologias, mas não tinha a teoria da metodologia, enfim. Claro. E isso também é sensacional, assim, porque em pouco tempo a gente já tá com praticamente tudo pronto. A base conceitual, a gente já fez um registro nacional. Ah, né? já? Sim. Pelo direito autoral, né? A gente a gente tem que fazer para manter a integridade do projeto, né? Para manter a integridade desse programa, que foi feito com muito amor e com muitos testes, né? Foram muitos anos olhando para as várias possibilidades que se tinha, e tudo isso foi se consolidando quando eu fui mãe. Claro, claro. Você percebeu, você teve uma percepção diferenciada. Sim, porque quando eu fui mãe, eu passei a olhar, né, eu tenho trombofilia, então eu tive uma gravidez assim bem complexa, porque eu perdi 2 antes, aí veio o Nicolas. Quando o Nicolas veio, eu precisei ficar deitada a minha gravidez inteira. Ah, é? Então eu fiquei assim, foram 6, 7 meses o tempo, só de perna erguida, só podia levantar pra não podia tomar fazer banho, nada, não podia muito... nem subir as escadas, eu passei, os quartos eram em cima, eu tive que dormir no sofá a gravidez inteira. Olha aí. Então foi assim, foi um baita de um processo, e nessa época eu escrevia muita coisa que vinha, claro. Que foi o que deu a origem ao método. Então, as metodologias, o desenho dos métodos que existem hoje, eles nasceram quando eu estava gestando o Nicolas. Eu também estava gestando esse projeto. Que idade que o Nicolas está hoje? 8, vai fazer 9 agora em julho. Então você estava gestando essas ideias há pelo menos 9 anos. Sensacional. Sim. E aí eu fui estruturando isso tudo, né? E com base no quê? Em olhar para a escola e dizer assim, meu Deus, não é só conteúdo. Meu filho vai precisar de mais do que isso. Sim, muito mais. Só que eu tinha um receio muito grande, assim, de abrir um espaço físico, sabe? Eu queria que todo mundo tivesse acesso a isso. Eu não queria que fosse algo que só quem tivesse condições de pagar pudesse ter acesso. Tem uma espécie de separação ali porque pode pagar. Mas eu sou muito grata, assim, eu sempre digo pra Gi, e precisamos ser muito gratas, e o nosso espaço hoje em Itapejara, ele se tornou um espaço modelo. Então ele vai ser o nosso espaço modelo para os outros espaços, no sentido de quê? De personalização, porque é incrível, cada cidade é completamente diferente. Né? Completamente. Gente do céu. O que a gente faz em Água Santa não dá pra fazer em Ibiaçá, né? Não exatamente igual, a gente usa algumas coisas, mas é completamente diferente. Cada município tem as suas próprias necessidades. Então você tem uma base né, do processo todo, mas na hora de aplicar, cada uma vai ter a sua personalização. Isso é muito interessante também. É muito interessante, porque você leva em consideração as diferenças. Total. É inclusão o tempo todo. A educação, ela precisa de todos os agentes, né? Não dá para ser só levar o filho e deixar o filho, a escola educa, né? Então acho que isso é um contexto assim importante da gente olhar. E muitas vezes os professores, eles estão sobrecarregados. E no Brasil,
eu vejo assim que às vezes os professores dizem, a gente não é valorizado. E eu sempre digo uma coisa, a valorização ela não acontece de fora para dentro. É verdade. Ela é de dentro para fora. Se você não valoriza o teu trabalho, se você não enxerga o teu potencial, se você não percebe o quanto você é importante, você pode receber 20 mil reais, que isso não vai fazer sentido. Verdade. Você vai gastar e você nem vai ver onde. É. Porque se tem uma coisa, e aí eu acabei desenvolvendo um outro programa, que é um programa de prosperidade para mulheres, né? Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que a prosperidade, ela não é só o dinheiro que entra na nossa conta. Não é apenas esse item. Não é apenas esse item. E eu vejo assim que no Brasil, aqui na América do Sul em si, as pessoas, é como se as pessoas trabalhassem no piloto automático para guardar, para dizer que tem um bem, né? É. E não é algo que a gente vê lá fora. Lá fora as pessoas... Acumuladores. É. E lá fora as pessoas trabalham para fazer algo para o mundo. E que é algo que a gente precisa trabalhar aqui. Então lá eles querem realmente mudar o mundo. Eles querem realmente mudar o mundo. Mas isso é uma questão cultural? É uma questão que vem do berço, talvez? Porque é um olhar, sim. né? Eu acho que sim. Eu acredito que sim, porque nós somos feitas de crenças, né? Nós somos feitos de crenças. É. E as nossas crenças nos conduzem a fazer algumas ações que vão gerar ou não impacto. E que esse impacto vai ser positivo ou negativo. E a gente tem muito essa coisa de fazer por mim, né? Que é aquilo que eu falava, a importância de a gente trabalhar colaborativamente. Sim. É que eu sempre digo para as meninas, assim, quando a gente fala de vivências criativas, não é a Thaís. São todas as professoras, todas as facilitadoras, que a gente chama de facilitadoras, que fazem as vivências criativas acontecer. E quando eu olho para a escola, eu percebo que isso não existe. Né? É um ego muito grande, de que eu não posso fazer algo que se sobressaia, porque eu lembro que a Gi sempre contava uma história que chamavam ela de vassourinha nova, quando ela começou a trabalhar. Porque ela gostava de fazer coisas diferentes. Claro. E daí diziam, olha lá a vassourinha nova. Olha aí. Né? E o que acontece? Fazer diferente, você vira, tipo, a ovelha negra. Eu sempre fui ovelha negra desde criança, assim. Então, isso pra mim não é um problema. Eu vejo como um baita no diferencial. E eu vejo que é muito importante a gente conseguir assumir a nossa autenticidade. E isso é algo que aqui pra nós parece difícil, né? Porque parece que a gente precisa se encaixar. E eu penso assim, que a gente não precisa se encaixar em nada. E isso vem da cultura da escola. A cultura da escola é uma caixa. É? Tu precisa se encaixar aqui. É. E o que é pior, não questionar. E não questionar. E outra questão que a tecnologia veio e mudou muito, graças a Deus, é que não é porque eu sou um professor, não é porque eu sou alguém importante que eu sou detentor do conhecimento. Ah, sem dúvida. E eu vejo que essa, assim, a maioria, vamos dizer assim, dos professores que não conseguiram se adaptar, que não conseguiram olhar para a educação como uma forma de realmente transformar o mundo, porque eu acredito que a única forma de transformar o mundo é através da educação. Eu também. Né? Eles se apegaram muito na questão de que eu sei. E esqueceram que para que nós possamos ensinar, nós precisamos a todo tempo nos desafiar a desaprender para aprender de novo. Com certeza. Porque a gente tem recursos e ferramentas o tempo todo novos. Eu olho, por exemplo, para a inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial dentro das vivências criativas, ela é um colaborador nosso. Nós instruímos ela, hoje nós temos uma das nossas ferramentas de IA, que tem todas as nossas informações sobre as nossas metodologias, e que, quando a gente precisa criar uma aula, a gente não faz mais à mão. A gente só vai lá e diz, eu preciso criar uma aula X, que desenvolva tais habilidades, que ofereça
tais recursos dentro da inteligência. Eu criei um prompt, nesse prompt a gente tem tudo isso. Pois é, Thaís, é outro questionamento que tem sido feito com muita frequência hoje, e eu acredito que vai ser ainda mais, que é o fato de você saber como utilizar a inteligência artificial, como fazer a pergunta certa, né, para que ela te responda de forma certa ou aquilo que você realmente precisa. E eu não sei que percentual seria, mas é muito baixo o número de pessoas que já sabe fazer isso. Sim. E fazer aquele prompt a ponto de que ele te devolva com o conteúdo que você precisa, né? E aí eu tenho um outro guru na minha vida, assim, que é o Ney Maldaner. Ney Maldaner foi meu professor em 2003, 2004. De tecnologias. Ele era o dono da Cisnema Informática. De Porto Alegre, é meu amigo, assim, final do ano passado eu fui lá pra casa dele em Canela, ele mora lá, e eu fiquei uma semana lá com ele, porque ele tá passando assim, ó, 24 horas, ele foi o precursor quem trouxe a grande maioria das tecnologias que a gente tem aqui na América do Sul. Eles chegaram a ser a maior escola de tecnologia da América do Sul, né? E ele trouxe, assim, tudo que a gente teve de... Eu lembro que quando eu vim morar em Tapejara, em 2008, eu lembro que ele foi para Singapura. E naquela época, ele conversou com o CEO de uma empresa por holográfico. Olha só, em 2008. 2008, né? Foi uma tecnologia que era para ter sido boom, né? E chegou no hype. Sim. Que é o que acontece com muitas tecnologias. E ele, assim, também quando eu preciso de qualquer coisa, de tecnologia, de coisa nova, é com ele. Então, inteligência artificial, tudo quanto é aplicativo, tudo quanto é coisa diferente, assim, ele tem acesso. E ele passou, assim, muitos e muitos dias, ano passado, só desenvolvendo prompts. E aí eu fiz um curso de inteligência artificial com ele, final do ano passado, para poder desenvolver os meus prompts, para não ter tanto trabalho, para poder expandir mais fácil. O prompt que você faz é, digamos assim, na primeira vez você cria ele, né, da forma, enfim. É como se fosse uma linguagem de programação. Em que você vai desenhar ele, você ensina para a inteligência artificial como é que ela precisa se relacionar contigo. É como se você ensinasse um funcionário novo, sabe? Sim. Chegou um funcionário novo na tua empresa, tu precisa treinar ele. Sim. É a mesma coisa. A inteligência artificial vai aprender contigo. Isso. Só que hoje as pessoas ainda não entenderam que é esse o propósito. As pessoas vão lá e fazem uma pergunta, tipo, sei lá, me explica o que é a inteligência artificial e de que forma ela pode me ajudar. O que vai acontecer? Ele vai te dar uma resposta genérica e que ele vai fazer uma espécie de varredura na internet para pegar explicações e vai te jogar ali na tela. Isso. E aí o que eu fiz é diferente. Não, eu fui lá e eu fui dizer pra ele, olha, aqui funciona assim, né? Contei toda a minha história pra ele. Então eu tenho vários prompts criados. Eu tenho prompts que são focados em quando eu preciso fazer alguma coisa relacionada a mim, quando eu preciso fazer alguma coisa relacionada a vivências. Por quê? Porque torna muito mais fácil. E isso fica gravado de alguma forma? Eu tenho inteligência, eu tenho GPT pago, né? Aí então, no pago fica ali. No chat GPT, por exemplo, desde que eu tenho chat GPT pago, eu uso vários plugins. Então, por exemplo, hoje eu preciso assistir um vídeo no YouTube. Tem um autor que eu acredito muito no que ele fala, preciso entender o que ele está trazendo para trazer para o meu contexto. Eu coloco o www do YouTube lá e só peço para ele fazer para mim. Que sensacional. E você sabe que houve um grande movimento, acho que agora está um pouquinho menor, mas ainda há pessoas achando que o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial vai retirar a vaga do ser humano. Vai digamos assim, substituir o ser humano em determinadas ações do dia a dia e tal. E, na verdade, a inteligência artificial ela vem como uma ferramenta. Assim como este aparelho, vou aqui novamente repetir, esse aparelho que é uma ferramenta. Que a gente utiliza
todos os dias, quase 24 horas por dia, para, por exemplo, trazer aqui a tabuada, para trazer qualquer outra coisa, a fotografia, enfim. A inteligência artificial ela vai ser uma ferramenta para você se você souber usar. Se souber usar. Uhum. E no teu dia a dia isso acontece muito. A gente usa o dia todo. Por exemplo, até mesmo quando eu preciso... O meu filho tinha prova de ciências hoje, por exemplo, né? Aí eu estudei com ele domingo de manhã. Ontem de noite eu coloquei lá no ChatGPT, né? Que ele é uma criança de 8 anos que está aprendendo sobre o corpo humano, né? Preciso de uma síntese para ajudar ele a estudar. Né? Quais são as perguntas que eu preciso fazer para ele? E o que ele te respondeu? Nossa! E o mais incrível, exatamente o que estava lá na apostila. É? Ah, isso é muito legal. Aí eu fiz um monte de pergunta para ele. Ah, tá, ok. Então acho que tu tá pronto, mas amanhã de manhã tu estuda mais um pouquinho. É. E ele tá se saindo bem? Tá bem tranquilo, assim. O mais velho, no caso. O mais velho, é. O mais novo é futebol, né? Ah, é? Meu Deus do céu, ele joga futebol até a hora de dormir, ele acorda, ele se veste pra ir pra escola, ele joga futebol antes de ir pra escola. De tanto que ele gosta. Ele tá com que idade? Ele tem 6. 6 anos e já com o futebol na cabeça. Nossa, é o tempo inteiro. Treinando e jogando e... Meu Deus. Mas ainda bem, né, que é um esporte, que é uma coisa que, né, que te chama pro físico. E é muito importante hoje, né? O Nicolas, ele gosta muito da tecnologia. O Nicolas, ele puxa muito pra mim, assim, eu sabe? imaginei. E ele era muito mais criativo. Olha só. Eu cometi um erro lá em casa. Ele era muito mais criativo. E ele queria um computador de todo jeito. E no final do ano a gente deu um computador para ele. Mas com o intuito de utilizar para aprender, para estudar mais, para criar coisas, porque ele gosta muito do Minecraft e ele cria, assim. Ele cria mundos lá dentro, assim, que tu olha casas, assim, realistas, sabe? Uhum. Mas ele começou a usar, e ele tem um tempo específico para usar, e eu percebi que mesmo ele usando para criar, diminuiu a criatividade dele. Ele tá, digamos, cada vez mais dependente da máquina. Isso. É como se ele pudesse só criar no computador. Uhum. Aí agora a gente tirou. Agora ele tá sem. Porque eu disse pra ele, você só vai voltar a usar o computador quando você novamente voltar a fazer coisas no mundo físico. Porque o único lugar que ele faz coisas no mundo físico se tornou a Vivências. Né? Porque na Vivências Criativas ele tá no 3º nível. No 3º nível a gente trabalha a autoaprendizagem. É por níveis? É por níveis. E na autoaprendizagem ele tá desenvolvendo a parte mais computacional, mas desplugada. Então, por exemplo, eles fizeram um carrinho movido a energia solar. Eles vão construindo, né? Eles usam a internet das coisas, né? A IoT, e eles vão construindo alguns artefatos. Então eles vão conectando com aquilo que eles gostam. A gente vai trazendo toda a questão socioemocional. Então, por exemplo, as crianças que têm um pouco de dificuldade de se relacionar, de trabalhar a empatia, né? A gente vai trazendo várias dinâmicas, várias atividades para que eles vão desenvolvendo essas dificuldades que eles têm. Vivências Criativas, que sensacional, que projeto maravilhoso. Que projeto, olha, é uma ótima forma da gente ver as coisas, né? Da gente ver o dia a dia e tal. Antes da gente continuar falando sobre os seus projetos, Thaís, eu queria te perguntar como é que você era quando criança. Você já nos disse que devorava livros a partir da pré-adolescência e tal, que você era uma criança que gostava mais de conversar bastante na escola, de agitada e tal. Mas antes disso, como é que era a Thaís menininha? Você era filha única, tinha irmãos? Não, eu tenho um irmão. E a Thaís pequenininha,
Gente, eu lembro muito pouco. É? Muito pouco, assim. Eu tive uma infância bem complexa, e acho que é por isso que eu trabalho muito essa questão da inclusão, acho que é por isso que eu olho muito, acho, não tenho certeza, e tenho certeza que toda a complexidade da minha infância, da minha adolescência, ela foi um treinamento para que eu pudesse fazer o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? Eu vivi num contexto familiar, assim, difícil. Meu pai era violento, meus pais brigavam muito, assim. Eles eram umas crianças, né? Eles me tiveram, eu tinha 19 anos, né? Foi aquela coisa assim, não era uma filha, não era muito o que se queria, não se queria ter filhos ainda naquela época, era vamos dizer assim, um casamento indesejado, né? Todo um contexto, assim, complexo, mas que eu sempre tive, assim, o meu vô, até domingo fez 5 anos que ele faleceu, e o meu vô era, assim, acho que de toda a minha família, ele era a única pessoa que verdadeiramente acreditava em mim, sabe? Ele era aquela pessoa que ele dizia assim, vai dar certo. Como é que era o nome dele? Valdir. Vovô Valdir. Vovô Valdir. Ele é, meu Deus, assim, e para toda a família, sabe? Ele sempre ajudou muito meu irmão, a minha mãe, o meu pai também, né? Então, ele era o nosso anjo da guarda, assim. Avô paterno ou materno? Materno. Materno. E a minha avó também, né? Minha avó é viva até hoje, a avó Nina. Meu Deus, é o meu anjo, assim. Então... E os meus pais queridos, né? Eu sempre digo pra minha mãe, nunca se sinta culpada, e digo pro meu pai também, não consigo dizer isso pra ele, né? Mas quem sabe ele vai assistir isso ainda. Nunca se sintam culpados, e é algo que eu digo pra mim também. A gente não é perfeito. Nós não vamos ser perfeitos, e a gente sempre vai ensinar pros nossos filhos aquilo que eles precisam aprender. Seja isso pelo amor ou pela dor. Uhum. Né? E quem sabe, eu precisei aprender muitas coisas pela dor para entender que é possível fazer pelo amor. E isso é algo que eu lembro que quando eu e o Maicon começamos a namorar, e o Maicon, eu sempre digo, ele é o maior mentor da minha vida, é o meu marido. Né? O amor da minha vida, foi com ele que eu construí, né? E construo hoje tudo que é possível fazer, né, pelos nossos filhos, a nossa família, os nossos sonhos, né, a gente vai construindo juntos. E eu e o Maicon, a gente tá junto há 21 anos. E ele sempre foi também aquela pessoa que chegou e que mesmo no meio da turbulência, assim, de tudo que eu vivia, que às vezes eu voltava nos finais de semana pra cá, eu chorava os finais de semana inteiro, assim. Ah, é? Eu quase não voltava, não ia pra casa. Era uma coisa assim, era bem difícil, sabe? Era bem difícil. Eu tinha medo do que podia acontecer a todo tempo, assim. Mas, graças a Deus, assim, o meu pai é uma pessoa incrível. Ele evoluiu. Ele evoluiu muito, né? Mas... eu sempre digo assim, ele é pros meus filhos, o avô, o pai, que eu sempre sonhei, sabe? Então eu acredito assim que a gente precisa dar oportunidades para as pessoas e compreender que a gente pode sempre crescer, a gente pode sempre evoluir, a gente pode sempre aprender algo com alguém. E eu sou muito grata, e quando eu digo que eu sou muito grata, até mesmo às dificuldades, é porque eu sei que 90% da minha força, ela vem das dificuldades. Eu costumo dizer que a família de origem, quer dizer, aquela família em que temos e tínhamos, enfim, pais, avós e tal, essa família de origem... todas as ações que ela colocou em prática, seja de forma ruim ou não, positiva ou negativa, vai determinar o que você é, né? E outro detalhe que é muito importante, que você falou aqui do Maicon, que é o fato de que a escolha da pessoa que vai
caminhar com você para boa parte da vida, a escolha dessa pessoa é a maior da tua vida. É a mais importante. É a mais importante da tua vida. Quando você escolhe alguém para caminhar contigo, que ela de alguma forma vai te responder, vai te dar o que você precisa, ela vai te dar a força que você precisa, essa é a melhor e a maior escolha. Porque sem essa escolha, você fica meio que capenga, né? Você fica meio que faltando alguma coisa, né? Independente das escolhas que você vai fazer na vida, mas a pessoa que vai caminhar contigo é fundamental. Sim, faz total diferença, total diferença. E esses dias a gente estava comentando com as crianças e o quanto é importante a gente também falar sobre a nossa história com as certeza. Crianças, né? É. E as crianças compreenderem que a gente não nasceu pronto. Uhum. A gente se faz na caminhada. E às vezes as crianças, a gente, né, diz não, repreende. Essa semana mesmo o Nicolas estava, ai mãe, tu é muito chata, né, porque daí tinha tirado o computador e tal. E aí eu disse pra ele, filho, a mãe pode ser chata, pode ser o que for, mas a mãe sempre vai fazer pra você o que precisa ser feito. Uhum. Nem sempre vai ser o que você espera. Mas eu vou fazer o que precisa ser feito. E pode ser que a mãe acerte, pode ser que a mãe erre, mas com os erros da mãe você também vai aprender. Uhum. Então, não espere que a mãe só passe a mão na tua cabeça, porque essa não vai ser a mãe. Né? E nem vai ser uma mãe, entre aspas, uma mãe boa. Não. Né? Uma mãe que só passa a mão na cabeça. E eu acredito que hoje a gente tem dois problemas bem complexos, né? É o excesso de sim e o excesso de não. Uhum. Então, a gente conseguir encontrar esse equilíbrio é muito importante para que eles percebam que tudo aquilo que a gente faz gera consequências. Né? E que, eu sempre digo, esses dias eu brinquei com eles e disse assim, mas a mamãe tá ensinando vocês com amor. Pode ser que a vida não ensine com tanto amor. Uhum. Então aproveitem para aprender com a mamãe e o papai que estão fazendo o máximo possível para ensinar com amor. Uhum. Porque é possível a gente aprender na dor também, porque eu aprendi na dor. Eu aprendi na dor, mas isso me fez eu entender e eu criar formas de subsistência de que me levassem a um outro caminho. Eu lembro que eu dizia assim que eu não queria viver daquela forma, eu não queria ser triste. Porque eu estudava, eu chegava em casa e eu ficava o dia inteiro trancada no quarto. Para não conviver com a briga, entende? Com aquele mundo ali que... Eu vivia um mundo paralelo. Eu vivi um mundo paralelo durante muito tempo. E quem sabe por isso que eu criei um mundo diferente. Né? Quem sabe não, com toda certeza foi o que me levou a criar um mundo diferente. E a compreender que era possível. Essa semana a gente fez treinamento sábado. E aí as meninas estavam falando de relacionamento, né? E aí eu disse para elas, vocês sabiam que eu, quando tinha 14 anos, eu escrevi como é que eu queria que fosse o meu marido. Escreveu... Eu tinha um tio que faleceu, que era o meu exemplo, assim, como pai, como marido, porque ele era super amoroso, ele era super cuidadoso, ele era o máximo, assim. E eu lembro que eu olhava pra ele e dizia assim, eu só vou casar se um dia eu encontrar alguém que for parecido com o meu tio. O nome dele? Nelson. E aí eu escrevi, num dia, eu escrevia muito, eu passava os dias escrevendo, eu escrevi como é que eu queria que fosse o meu marido. E o Maicon é exatamente o que eu escrevi numa carta pra mim mesma. 14 anos atrás. 14 anos atrás, não, quando eu tinha 14 anos, né? Que sensacional. Você idealizou a pessoa que você queria para estar contigo. Sim. Isso é muito legal. Thaís, a gente faz aqui algumas perguntas para os nossos convidados que elas se repetem nos episódios porque são perguntas que explicam para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, explicam quem é o convidado, quem é a convidada, quem é essa pessoa, por que ela está sentada aqui hoje. Se você tivesse apenas 5 minutos para chamar alguém para tomar um café contigo,
olhar no olho, ter aquele papo realmente, um papo forte, um papo cabeça, ou até mesmo um papo tranquilo, light. Pode ser uma pessoa que já faleceu, pode ser um ídolo, alguém de outro país. Quem você chamaria? Meu avô, com certeza. Por quê? Porque eu sinto muita saudade, assim, de sentir aquela força, aquele apoio dele, sabe? Mesmo que eu sinta, desculpa, eu sinto muito forte a presença dele ainda. Mas é lógico que eu adoraria tomar um café com ele de novo. Então é aquilo que eu sempre falo aqui, não seria apenas 5 minutos. Não. E você esperaria que ele te falasse alguma coisa ou você faria perguntas? Eu acho que eu só ia olhar pra ele e abraçar ele. Isso já seria tudo. A gente não precisava falar muito. A gente se entendia. É. Faz 5 anos que ele faleceu. E como é que tem sido esses 5 anos? Tranquilos. Realizando as coisas e sempre olhando assim pra isso e entender que ele sempre me deu força, e se ele me deu toda a força que ele me deu, é porque é possível. E de onde ele tirava essa força? Da vivência? Da experiência? Da vida? Era incrível, assim, o meu avô, eu tenho o sorriso do meu avô, eu adoro sorrir. Dá pra ver. E o meu avô era assim. O meu avô era assim. As fotos que eu tenho do meu avô é sempre sorrindo. É. Sempre sorrindo. E acho que isso é o que ele me ensinou, assim, é olhar a vida com alegria. Ter esse olhar diferenciado e sempre com alegria. Entender que sempre tem algo positivo. Pode ser a coisa mais difícil, mas sempre tem algo positivo. Sempre tem algo para aprender, sempre tem algo que vai te fazer crescer. Então não é clichê quando a gente fala que ver ou procurar o lado bom da vida, o lado bom das situações, é a melhor forma de andar. Mas com certeza, né? Porque eu acredito que quando a gente foca no negativo, gente, a gente fica lá. Fica preso, né? Fica preso, tu bloqueia tudo. Então, se você não conseguir enxergar o lado bom das coisas, é lógico que você vai virar um reclamão. Uma pessoa amargurada. Amargurado. Não vai funcionar. Né? E eu acredito que a nossa vida ela é uma escolha constante o tempo todo. Qual é a escolha que você faz hoje? Você escolhe ser feliz? Ou você escolhe ter razão? Porque eu digo assim, que quem quer ter razão não vai ser feliz. Porque, gente, não existe... algo que eu digo para as meninas sempre. Gente, nada está escrito em pedra. Uhum. Tudo é mutável. É verdade. Então pode ser que algo que eu diga agora, amanhã não faça mais sentido. Sim, e tá tudo bem. E tá tudo bem. É verdade. E a gente entender que tá tudo bem faz com que a gente não carregue tanto peso pelos nossos erros, para entender que os nossos erros também foram lições, foram aprendizados, foram formas de crescimento. E também não criar tanta expectativa em relação à resposta dos outros, né? Ou como os outros nos veem. A gente se olhar no espelho e aceitar aquilo que está refletido. E claro, ver que ali há defeitos, que há necessidades de aprendizado, de melhorias, de lapidações. Eu acredito assim que nós somos todos perfeitamente imperfeitos. Ótima frase. Ótima frase, é verdade. É nas nossas imperfeições que mora a nossa maior força. Sim. Só que a gente precisa entender essas imperfeições para poder transformar isso em algo bom. Com certeza. Por exemplo, eu tinha algo muito forte com a questão do feminino.
Para mim, ser mulher era difícil. Durante um bom tempo, assim, ser mulher para mim foi muito difícil. No sentido do peso? Do peso. Do peso, como se a mulher tivesse que dar conta de tudo. E acho que compreender que nós não precisamos dar conta de nada, mas que em alguns momentos nós precisamos dar conta, sim, principalmente de nós mesmas. Né? E que quando a gente consegue estar bem com nós mesmas, tudo flui. E foi a partir daí que você desenvolveu um processo de mentoria com as mulheres? Esse processo de mentoria com as mulheres, ele nasceu de muitos processos terapêuticos meus para conseguir olhar para esse feminino e entender que para estar no mundo dos negócios eu não preciso ser masculina, porque a gente tem muito essa coisa cultural de que os negócios são para homens. E não, os negócios também são para as mulheres, e nós mulheres somos a fluidez dos negócios. Sem dúvida. Entende? Sem dúvida. A gente traz a fluidez, a gente traz a nutrição. O homem traz essa coisa da segurança, da ação, vamos lá, da força, né? Do controle. Mas nós trazemos esse outro lado. Mas quem realmente me trouxe muito aprendizado sobre isso foi a Lídera. Ah, é? A Lídera é uma associação de mulheres empreendedoras, né, da região norte do estado do Rio Grande do Sul. E desde o final do ano passado eu assumi um desafio, né, com a associação de expandir a Lídera, de levar para outros municípios. E o primeiro município é Tapejara. Ah, é? Então nós fizemos um start agora em abril, há pouco tempo. Nós já estamos em 26 mulheres na Lídera. E a Lídera foi um grande aprendizado para mim sobre sororidade. Esse ano faz 6 anos que eu participo. E sororidade é a arte de nós verdadeiramente conseguirmos olhar umas para as outras sem julgamento. Sem ficar questionando. Sem questionar, sem expectativa, sem julgar, sem dizer, porque eu faria de outra forma. Cada pessoa é única, tem as suas próprias perspectivas. E eu consegui olhar isso de uma forma muito leve para os homens e para as crianças, mas eu não consegui olhar com essa leveza para as mulheres. Ah, é? E hoje eu consigo olhar com essa leveza para as mulheres. Né? Mas foi um exercício de muita prática e de muito entendimento de que eu não preciso amar todas. Não preciso amar todo mundo. E olha, inclusive, gente, eu não amo muita gente, não. Ah, é? Agora eu fiquei com medo. Capaz. Tô brincando. Não, eu acredito que o amor é a base de tudo, né, gente? Sim. Mas essa questão, assim, do amor, ela é muito mais conectada com a incondicionalidade quando eu falo de amor. É a gente não impor condições. Eu posso conviver com todas as pessoas. Todas as pessoas são a manifestação do amor. Sim. Pode não ser a manifestação do amor em mim, pra mim, mas é a manifestação do amor pra alguém. Claro. Né? E eu preciso respeitar. Eu posso não concordar com todo mundo, mas eu preciso respeitar. O respeito é fundamental. O respeito é fundamental. E isso é sororidade, é você poder conversar com todas as mulheres, mesmo que você não concorde com algumas delas, mas aproveite para aprender com elas. Com certeza. E isso não é só para mulheres, né? Isso é para homens, Sim. Isso é para todo mundo. Com certeza. Mas isso foi uma cura muito grande para mim, de compreender que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para dar as mãos e apoiar uns aos outros. Porque o mundo, ele é colaborativo. Ele não pode ser egóico, porque quem fica no ego não expande. Só olha pra... Não progride, só olha para o seu próprio umbigo, né? Então, a gente precisa entender que para aprender umas com as outras, uns com os outros, a gente precisa se libertar de algumas armaduras. A gente precisa ser a gente mesmo. Mas essa libertação das armaduras é difícil, é complicado. É difícil. Eu costumo dizer assim que dentro da Lídera, e eu sempre digo isso para as meninas e agradeço muito, assim, né,
A Márcia Capelari, que foi uma das fundadoras, foi a nossa primeira presidente. A Moema, que foi a nossa segunda presidente. Eu sempre digo muito para elas, assim, que o que eu aprendi com elas é algo que a gente não aprende não sei aonde a gente aprende. Um livro, porque eu não conseguia, em vários lugares eu precisava me encaixar, porque lembra, eu sou a louca, né? Muitas pessoas, né, que aquela coisa, eu falava alguma coisa, ai meu Deus, e eu sou aquela, eu estudo muito sobre tudo, então eu acabo falando sobre muitas coisas, claro. E as pessoas dizem, meu Deus, tu não tem foco. Não, é que educação, gente, a gente precisa saber de tudo. Foi o tempo em que lá eu dava aula, sei lá, de português, eu precisava saber de português e ponto final. Não, a educação, o ensino, ele é globalizado, você precisa ter noção, pelo menos noção, de tudo. Tu tem que estar em constante aprendizado, né? E dentro da Lídera foi o lugar onde eu pude ser eu mesma. Eu sempre digo pra elas, aqui eu não preciso vestir armadura nenhuma, porque eu sei que se eu errar, ninguém vai me julgar. Se eu acertar, vão me dizer parabéns. E isso vai me dizer assim, ai, tô no caminho certo, né? E eu acredito que todos nós merecemos um espaço em que a gente se sinta segura sendo quem é. Agora, sororidade não significa feminismo. Não. É outra coisa. É outra coisa. Não é aquela coisa de rasgar a sutiã na rua. Não tem nada a ver com isso. A Lídera, ela é um ambiente de sororidade e ele nasceu porque várias mulheres se encontravam, né? Pra beber espumante, conversar e tal. Trocar vivências. E elas falavam muito sobre negócios. E aí elas perceberam que poderiam existir outras mulheres que também falavam sobre negócios, sobre ideias, sobre novas possibilidades, né, que fossem empolgadas assim e que fizessem acontecer. E foi aí que nasceu a Lídera. Mas que legal. Que sensação. E é aberto, é possível que as mulheres mulheres fazem uma associação, é uma anualidade. Eu não vou lembrar bem certo o valor, mas é um valor bem mínimo, né? É uma anualidade, a gente vai ter aqui em Tapejara um encontro por mês. Por mês. Isso. E a gente continua tendo encontros em Passo Fundo. Então a gente faz uma troca, né, em Passo Fundo aqui. Depois que Tapejara estiver aí com várias líderas em ação também, a gente vai para outros municípios. A gente tem Marau aguardando, Carazinho, Lages. E aí a ideia é fazer esse movimento de expansão. E aí, como eu estou expandindo a vivências também, eu estou assim, organizando, né, para poder fazer esses movimentos e ser movimentos assertivos, porque a gente também precisa organizar a nossa vida, né? Claro. Nós como mães, empreendedoras, né, fazendo esse trabalho, porque é um trabalho social, é um trabalho total voluntário, né? Então a gente precisa ir organizando isso tudo para manter a nossa qualidade de vida, para manter o nosso tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, porque a razão de tudo para mim é a minha família. Sim, a família é uma coisa que, né, até arrepia quando fala, né? Porque realmente é muito é a base de tudo e com certeza será. Sim. Agora, você falando sobre essa série de projetos, ideias, ações, teu dia precisa de umas 48 horas, né? Mais ou menos. Gente, eu tenho um time maravilhoso. Então, quer dizer, você se joga, digamos assim, para a equipe, para o time. Você delega. Sim. Porque delegar também é um aprendizado diário, né? Sim. Eu, graças a Deus, gente, eu não tenho dificuldade de delegar. Não. Você confia? Eu confio. Eu confio muito, assim. E Deus é maravilhoso comigo, assim, porque graças a Deus as pessoas que chegam são pessoas que se conectam com o propósito. Que pensam como você, ou muito próximo. Que pensam como eu e ficam. E muitas vezes eu nem preciso falar. Isso é com todo mundo, assim. Com todo mundo do time, é incrível. Às vezes eu lembro que tinha que ter falado tal coisa pra alguém, e aí eu chego e eu vou olhar assim, já tinham feito. Tá. Será que eu falei? Isso? Eu falei isso pra ti? Não. Eu tinha pensado que eu precisava falar isso pra você e passou, eu esqueci. Isso é uma conexão. Mas tá aí, tá pronto.
É uma conexão muito boa, né? Uhum. Quer dizer, quando você se sente seguro a ponto de, às vezes, até só pensar e a pessoa já fez. Sim. Isso é muito bom. E são de diferentes idades? O teu time... vivências, experiências diferentes? Deixa eu ver. São quantas pessoas, mais ou menos? Hoje nós estamos em 14. 14. Tem de 16. Tenho 2 menores aprendizes. Até, deixa eu ver, 40 e poucos. E culturas, formas diferentes. De ver as coisas e todos eles conectados. E uma soma, assim... Nossa, isso é muito bom, né? Incrível. Que bom quando a gente chega nesse ponto. Incrível. Sabe que eu falo e até eu fico pensando assim, meu Deus, eu acho que eu tô sonhando. Porque realmente, gente, sonhei muito, assim, eu sonhei muito com esse momento de poder trazer a vivências criativas para as escolas públicas. Uhum. Eu sonhei muito com esse momento em que eu pudesse viver essa plenitude, sabe? E sentir de verdade, porque a gente passa durante muito tempo trabalhando perdão, querendo agradecer, né? Mas durante muito tempo a gente agradece muito da boca pra fora as coisas ruins, vamos dizer assim, né? Sim. Mas eu acredito, assim, que nesse último ano passado, eu passei um ano muito difícil, assim, muito difícil. Eu passei por uma cirurgia, quase morri ano passado. É mesmo? Sim, passei por um momento bem complexo, assim, bem complexo, muito difícil. E eu fiquei o ano passado hibernada, assim, tipo, foi o ano que eu me enfiei num casulo. Agradeci por ter dito pro pessoal da base que eu não continuava com o projeto, porque se eu chegasse a ter continuado, eu não ia conseguir dar continuidade, porque daí eu acabei ficando 5 meses parada. Puxa, 5 meses. E foi, assim, bem, bem difícil. Para uma pessoa tão ativa quanto você, 5 meses é uma vida. E eu fui pro fundo do poço, assim, gente, olha, quase... Não me deu depressão, assim, porque eu tenho muitas terapeutas amigas e muita gente, assim, junto comigo pra conversar, pra ir conseguindo organizar tudo, todas as informações. Aí foi um momento que eu tive vontade de desistir de tudo, foi um momento que eu quase tive vontade de, não vou mais fazer nada na minha vida, vou ficar só em casa com as crianças, com o marido, só vou viver isso. E aí aquilo ali, daí me matava mais ainda, porque eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma pessoa que eu preciso sentir que eu estou fazendo bem. E não é fazer o bem só pra minha família. Sim. Precisa ser a lei. Você precisa entregar. Eu preciso entregar. Se eu não entregar, eu murcho. Se eu não entregar, eu murcho. Né? Então foi um ano, assim, muito difícil pra mim. E aí esse ano... Parece que tudo deu uma volta, assim, sabe? Parecia que eu precisava visitar aquele fundo do poço. Claro, claro. Pra entender que sim, tudo que eu vivi foi incrível, maravilhoso, foi o que me trouxe recursos, ferramentas pra eu poder ser e desempenhar tudo que eu faço hoje. Né? Porque poder ser essa multitarefa que faz várias coisas ao mesmo tempo, porque eu ainda faço a parte administrativa, financeiro, né? Tu vai organizando tudo, é treinamento do time, então... É pedagógico, e hoje a gente não trabalha com a pedagogia, a gente trabalha com a eutagogia. Nós somos a única empresa do Brasil que trabalha com eutagogia. O que seria a eutagogia? Eutagogia com H, a né? arte... Com H. É a arte de aprender a aprender. Aprender a aprender. É a base de tudo. Eutagogia. É aquilo que a gente fala, assim, e é muito da minha prática. Eu fui descobrir que existia um termo que falava sobre isso. Deixa eu ver, em 2018, quando eu fiz uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação de moderna educação. E aí eu vi esse termo e fui estudar ele a fundo. E foi aí que eu comecei a entender, tá, mas isso é o que eu faço. E aí eu fui conectando isso tudo. A eutagogia, ela é trabalhada através de algumas empresas na educação nas empresas. Né? Porque você entra dentro de uma empresa, você precisa aprender a aprender sobre diversas coisas para você poder desempenhar o teu papel. Com certeza. Né? Mas e por que não a gente trabalhar isso com as crianças?
E aí você se aprofundou nisso? E aí eu me aprofundei nisso, desde 2018 que eu entrei, tipo, de cabeça na eutagogia, e a base de todo, a base conceitual de todos os nossos métodos é eutagógica. Olha aí. Desde a metodologia que a gente criou de autoconsciência emocional, é eu tomando consciência, não é alguém me fazendo tomar consciência sobre as minhas emoções. E a gente aplica todos esses métodos com as crianças. Olha aí. E dá certo? Nossa. É incrível. Ajudar eles a conseguir lidar com o momento de frustração, com o momento de raiva. E aí a gente cria várias dinâmicas e várias ferramentas para que eles reconheçam quando eu tô com raiva, quando eu não tô conseguindo lidar com a minha emoção, o que é que eu preciso fazer para conseguir me acalmar. A gente tem crianças que precisam ir lá para fora, embaixo de uma árvore e ficar quietinho. E a gente precisa respeitar esse espaço. Você acredita que a frustração é importante para o aprendizado? Claro que sim. Muito importante. Porque hoje em dia, ao que me parece, as pessoas buscam constantemente a não frustração. Não se frustrar com nada, não encontrar digamos, uma pedra, uma parede na frente. Mas é que se você não se frustrar, como é que você vai aprender a resolver problema? Gente, e a arte da vida o tempo todo é a gente resolvendo problema. Resolução de problemas é a base para você viver nesse mundo caótico, né? Que a gente precisa encontrar o flow, né? Tá entre o caos e a fluidez. Sim, sim. Então, se frustrar também é um aprendizado. Com toda certeza. Thaís, e outra pergunta que a gente faz aqui repetidamente, só pra gente encaminhar o nosso final de bate-papo, que por mim eu ficaria mais umas 4 horas, e eu acho que você também, se não tivesse todo o resto pra ser feito, né, na vida. Mas eu quero te perguntar, se tivéssemos uma máquina do tempo e você pudesse voltar para o teu passado, principalmente para a tua infância, o que você diria para aquela menininha, Thaís, lá dos 10, dos 8, 10 anos, primeira coisa que você falaria para ela? Fica tranquila. Só vive, porque um dia nós vamos realizar os nossos sonhos juntas. Sensacional. Você não daria nenhuma outra dica para ela, não daria um spoiler do que seria? Não, porque senão eu não seria eu. Thaís, foi sensacional o nosso bate-papo. Eu segurei o choro aqui várias vezes, tá? Só pra te avisar disso, porque eu também sou bastante emotivo. Qual é o teu signo? Eu sou capricorniana, mas o meu ascendente é câncer. Aí explica tudo, tá? Tá tudo explicado. Tá tudo explicado. A minha mãe é de câncer e eu sei bem como é que é isso. E, Thaís, onde é que a gente encontra os seus projetos? Onde é que a gente te encontra? Claro, principalmente nas redes sociais. De que forma a gente encontra tudo o que você anda fazendo? Então, no meu Insta, né, thaise.teles, eu tô sempre compartilhando tudo que acontece no meu dia a dia. Teles com 2 L's. Teles com 2 L's, né. O site da Vivências também é vivenciascriativas.com. Também vocês têm várias informações a respeito da Vivências Criativas, que hoje pode ir para qualquer município do Brasil. Até te perguntar, os municípios podem procurar? Podem. Hoje a gente tem o programa pronto, né? A gente está desenvolvendo as políticas junto com os municípios e a partir de agora, então, em todos os municípios que houver a necessidade da implementação, não só da escola em tempo integral, mas de educação integral, os municípios podem contar com a gente, porque nós temos um programa testado, validado, com execuções de mais de 20 anos aí de práticas, agora então sendo documentado para poder levar para muitos municípios aí do Brasil, e a gente inclusive tem um registro nacional, né, de autoralidade, então a nossa marca também é registrada, e tudo aquilo que for cópia é plágio, né, então a gente vai
vai olhar muito para isso, não porque eu acredito assim, não tem como a gente abraçar o mundo, e eu acredito que o mundo ele precisa ser colaborativo, mas que ele seja colaborativo a gente trabalhando em conjunto, né? A gente registrou mais pelo sentido da integridade, né? Para não dizer assim, eu vou fazer, mas eu vou fazer meia boca, não. Ou é feito com qualidade ou não se faz. Até para dar autoridade, né, para o projeto e para a iniciativa. Eu gosto de duas expressões que nós falamos aqui bastante. Vivências criativas. Essa expressão, essa ideia, esse conceito é realmente muito legal. Então, eu recomendo que você busque informações a respeito do Vivências Criativas e também educação integral. Não é a obrigatoriedade da lei da educação em tempo integral. É educação integral, ou seja, fazer com que a gente entenda que o aprendizado ele é integral. E ele é válido para qualquer pessoa, para qualquer idade, para qualquer, né, gênero. Sim. Então, uma bela iniciativa que vocês colocaram em prática. E eu desejo o maior sucesso possível. E principalmente que o teu dia tenha 48, 72 horas, né? Que tenha uma semana o teu dia, para que tudo possa ser colocado em prática. Conta com a gente aqui. A gente está à disposição, com as portas abertas sempre. Então, sucesso para você e para todo o teu time, todos aqueles que estão envolvidos com vocês. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Foi muito especial poder estar aqui hoje. E eu espero que, de alguma forma, né, todas essas falas e hoje eu trouxe aqui um pouquinho de mim, né, eu sou aquela pessoa transparente, aberta, que de alguma forma possa impactar ou trazer algum insight aí para quem estiver assistindo. Obrigada. E nós muito agradecemos, de verdade. E a gente se encontra no próximo episódio de No Canto.